Será que eu consigo calcular a altura de um prédio? Como é que eu vou medir um prédio com a régua? Será que eu consigo calcular a altura desse prédio pela sombra e pelo meu tamanho? Sim, eu posso fazer isso aqui, ó. Ué, mas como assim? Vamos lá. Vamos observar aqui a seguinte coisa, ó. Vamos observar aqui a seguinte coisa. Estou olhando aqui essa figura. Eu tenho a sombra do prédio e eu tenho a sombra da pessoa. Mas qual é a fonte de luz que está emitindo luz para que chegue até esses corpos opacos, que é o prédio e a pessoa, e forme essa sombra? Quem está emitindo essa luz aqui é o nosso Sol. Tá? Então, nós temos o Sol, que está emitindo luz aqui, e está emitindo luz aqui. André, mas esses raios aí são paralelos? Bem, a ideia é o seguinte, né? Eu estou pegando aqui esse raio de luz que está vindo daqui e esse raio de luz que está vindo daqui. Quanto mais distante isso for ficando, a ideia é que isso aqui está vindo de uma fonte, né? Que é o Sol. Então, eu estou pegando esse raio de luz. Eu estou pegando esse raio de luz aqui do Sol. Que está a uma distância de 150 milhões de quilômetros. E quando esse raio de luz chega na Terra, então esses raios aqui, poxa, são praticamente paralelos, né? Desenho aqui, me sacaneou, né? Esses raios de luz aqui, eles são praticamente paralelos. Então eu tenho triângulos semelhantes, ó. Eu tenho a altura aqui do prédio, tenho a altura da pessoa, e eu vou formar triângulos semelhantes. Tá? É isso que está acontecendo. Só que para a gente representar isso aqui de uma maneira melhor, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai partir daqui para cá. Olha lá. O prédio tem uma altura Hzão, uma sombra X. A pessoa tem uma altura Hzinho e uma sombra Y. André, não pode ser sombra Szão? Pode. E aí a sombra da pessoa é Szinho? Pode. Ah, pode ser A, B, C? Pode. É uma semelhança de triângulo. O importante é o seguinte, ó. Considerando os raios do Sol, considerando o princípio da propagação retilínea da luz e os raios do Sol praticamente paralelos pela distância que a gente tem, nós vamos formar aqui, ó, triângulos semelhantes aqui, ó. É isso que é importante você observar, tá? Nós vamos formar esse triângulo aqui vermelho e esse triângulo aqui laranja, de modo que Hzão está para X, então, ó, Hzão está para X, assim como Hzinho está para Y. Perceba, ó, quando eu multiplicar cruzado, vai dar Hzão vezes Y igual a Hzinho vezes X. Ah, eu quero fazer Hzão está para Hzinho, assim como
está para Y. Perceba, multiplica cruzado aqui. Tu vai achar H vezes Y igual a H vezes X. Ah, eu quero fazer X tá para H. Aprendi desse jeito. X está para H, assim como Y está para H. Quando você multiplicar cruzado, você vai achar H vezes Y igual a H vezes X. Então, existem várias maneiras de fazer a semelhança. Qualquer uma, desde que você faça a semelhança correta, tá? A gente vai chegar na mesma relação. Então, o que é importante daqui, ó? Voltando para cá, ó. Considerando o princípio da propagação retilínea da luz e os raios do Sol praticamente paralelos, formam-se triângulos semelhantes, tá? H está para H, assim como X está para Y. E aí, eu consigo, por exemplo, calcular a altura do prédio sem medir o prédio. Eu consigo calcular a altura do prédio, se eu souber a sombra do prédio, que é X, a altura da pessoa, que é H, e a altura o tamanho da sombra, que é Y, eu consigo estimar a altura do prédio. É só fazer essa relação ali. Quem percebeu isso, como vocês já viram lá em matemática, tem o teorema de Tales. E o primeiro cara a perceber isso, que a gente tem nos relatos, é o Tales de Mileto, onde reza a lenda que no deserto ele percebeu que existia uma relação entre o tamanho lá dos camelos, a sombra, né, comparado ali com a sombra dele e a altura dele. Então, foi ele que percebeu. Por isso que tem teorema de Tales, né, que a gente chama de regra de 3, proporção. Por conta disso. Por causa desta relação do Tales. E essa aqui é mais uma aplicação que a gente tem sobre o princípio da propagação retilínea da luz.